Este é o podcast Elas Escrevem. Eu sou Neuza Jordan. Sejam super bem-vindos a mais um episódio. Nós vamos ter convidadas espetaculares, pessoas maravilhosas que têm uma importância muito grande na minha formação como escritora. E eu fiz questão de convidá-las porque eu gostaria muito que vocês as ouvissem. Você está ouvindo o podcast Elas Escrevem, a voz da literatura feminina capixaba. A gente tem aqui a Valsema, que ama escrever poemas, uma escritora de vários títulos. Nós temos a querida Marilena Soneghetti, que é uma escritora espetacular. Eu não sei se eu tive a oportunidade de falar com você, mas quero falar aqui em público que eu amo as suas crônicas. Obrigada! São incríveis, é um gênero que assim, a gente se apossou, um pouco aqui, os capixabas, e é muito legal. Uma vez eu estive conversando com Miguel Marvila, que foi um poeta, um escritor de primeiríssima qualidade, muito estudado na UFES, na universidade, e ele estava me dizendo, ele disse assim, a melhor cronista do Espírito Santo é Marilena Soneghetti. Eu acho que isso continua, persiste, porque você é espetacular nesse gênero e nos outros também, é claro. E nós temos também a Elijance, nossa querida Elijance, bibliotecária, contadora de histórias, escritora premiada. Uma vez, Elijance, eu soube que, conversando assim, numa conversa com a Ana Maria Machado, ela veio se apresentar um dia aqui em Vitória, e aí ela disse assim, se você quer ganhar projeção na sua carreira, ganhe prêmios. Se inscreva nos prêmios, se inscreva nos editais, se inscreva nos concursos, especialmente o concurso. E ela realmente teve uma projeção depois que ela ganhou o concurso João de Barro, um concurso de renome assim, nacional, que acho que nem existe mais, mas existia um tempo atrás. Ela ganhou projeção com esse concurso. Então, muito legal isso. Eu vejo que você, ele já tem 3 títulos publicados, todos 3 através de premiação. Então, acho que eu estou no caminho, Já comecei com 3 livros aí premiados. Muito legal. Agora, me responde uma curiosidade. Quando você inscreveu os seus projetos de originais, porque ainda não eram livros, Você escreveu como originais, Só mesmo texto, sem imagem, sem ilustração, sem nada. Você tinha essa expectativa de ganhar o concurso? Vamos dizer assim, meu texto é muito bom, eu vou conseguir? Ou você se inscreveu assim, meio que aleatório? Acho que vamos fazer para ver o que dá. O que você pensou? Então, o primeiro livro que eu publiquei, inclusive com sua sugestão, de me inscrever na Lei Aldir Blanc, sua sugestão de Mary Nádia, que é minha professora lá da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu não tinha noção, não. Eu achei que... vou inscrever, Elas estão falando pra me inscrever, vou tentar pra ver o que dá. Não imaginava. Sério mesmo, não imaginava. Foi muito legal, Eu fiquei muito surpresa, muito surpreendida mesmo. Porque ser escritora era um sonho de infância que eu tinha, Mas assim, eu já tinha esquecido dele, E aí, quando saiu o resultado, gente, eu fiquei chocada. E aí, eu falei, deu certo uma vez, Aí os outros 2 livros eu me esforcei um pouco mais, mas mesmo assim com o pé atrás. Vamos lá, eu tô concorrendo com muita gente, Exatamente, você cult, nível estadual. Em geral, uma média aí de 200 pessoas concorrendo, às vezes até mais, Pois é. Como esse último concurso tinha mais.
Tinha umas 300 pessoas. Muito legal, né? E você foi agraciada 2 vezes, né? Pois é, pela Secult 2 vezes, né? Pela Lei Aldir Blanc, foi o primeiro livro, que foi o Gênio do Penedo. Aí eu sempre me inscrevo com o pé atrás, assim, calma, segura as pontas, sobe demais não as ideias, porque senão vai que você cai muito alto, né? Calma, tranquila, se inscreve, e aí o que der, deu, né? O resultado que sair, deu. A humildade é uma grande virtude, viu? E ver que deu o resultado. Marilena, que eu diga, né? Que também publicou o primeiro livro dela sem muita pretensão e acabou sendo, né? Hoje também fiquei muito surpresa. É um livro estudado também, é um livro muito requisitado. Edição praticamente esgotada, né? Os primeiros livros, né? Seus primeiros livros. Todos eles tiveram 2, 3 edições e depois esgotou isso. Exatamente. Mesma coisa, Valsema contando agora que um dos livros dela, do livro... O No Reino das Palavras? Não, o outro que você escreveu sobre o dinossauro, o Cricassauro. Ah, o dinossauro. O dinossauro é o meu neto, eu sou de Uberaba, e lá na região de Uberaba, quando vai construir algum prédio, que eles mexem no chão e encontram os fósseis de dinossauro. Então, em Peirópolis, na região, assim, uns quilômetros do centro de Uberaba, tem um museu já mantido pela universidade. E quando a minha filha, que é casada com um alemão, que mora fora do Brasil, ela está até lá em casa me esperando, que ela está aí, ela foi lá em Uberaba, eu estava em Uberaba, ela foi me visitar em Uberaba, de Uberaba a gente foi lá em Peirópolis visitar o museu. E meu netinho, com 6 aninhos, Gabriel, ficou encantado lá com o Museu do Dinossauro, que tinha tudo, né? Pedaço de pé de dinossauro, osso, dente e tal. Aí ele falou: vovó, você gosta de escrever historinha? Faz uma historinha de dinossauro para nós. A sugestão foi dele. Foi dele. Então, tá aqui Que no livro, legal. depois eu mostro o livro. Aí eu resolvi fazer. Aí não entendia nada de dinossauro, eu, né? Foi fazer uma pesquisa. Pesquisei com o paleontólogo e tal. Um amigo também que eu já conhecia, que é um dos fundadores da associação lá do museu, esqueci o nome dele agora, ele fez o prefácio do livro, quando eu fiz a historinha. E a Vera Kozer, não sei se você conhece a Vera Kozer, que agora viu a academia lá de Viana, o sobrinho dela era um menino de 10 anos, pesquisador de dinossauro na televisão, né? Sabia tudo de dinossauro. Eu falei para ele, João certo, tinha uns 10 anos, falei, vou escrever uma historinha de dinossauro, vou ler para você, você desenha a historinha para mim? Desenho. Aí eu fiz a historinha. E ele fez a ilustração. Historinha sem final, para trabalhar principalmente bullying na escola. Porque nasce um dinossauro pequenininho e o pai rejeita o dinossaurinho que não parecia com ele, que era grandão, muito maior. E os titanossauros lá na região eram titanossauros mais altos que tinha, com a cabecinha pequenininha. E o dinossauro é feio, né? Horroroso, Eu não gostava de filme de jeito nenhum, morri de medo, eu queria comer assim, aqueles filmes. Aí fiz a historinha e mandei imprimir a historinha. Fiz um lançamento em Uberaba em 2015. E esse livro, quase todo ano, cada administração que entra, se eu divulgar ele entra, o secretário de Educação compra. Sempre comprava, já vendi bastante. E agora você tem uma novidade, né? Então agora, lá Uberaba foi escolhida o mais importante do país na questão do dinossauro. Então a Unesco está administrando lá agora o local. E aí várias pessoas de lá que sabem que eu tenho o livro, me ligaram para mim ir lá levar o livro agora, que agora o livro, né, daria mais sucesso trabalhar com as crianças. O Colégio Marista de lá trabalhou com as crianças na época, em 2015, e eu tenho uns livros ainda em casa da segunda edição, e eles já estão prontos, estão querendo fazer a terceira edição. Que aí eu levei para prefeito, estou torcendo, não sei ainda, vou telefonar quando chegar lá em casa se a prefeita ganhou, que é bem jovem, a prefeita de Uberaba. Ela ficou encantada com o livro, me mandou um vídeo agradecendo, parabenizando, que eu mandei um livro para ela ver.
E o senhor, presidente do Rotary Club, eu dei uma reportagem no jornal, e a reportagem teve muito efeito, teve gente que me telefonou. Eu queria comprar o livro, onde que tinha o livro, né? Aí o presidente do Rotary me ligou, também lá, através do WhatsApp, e falou: Valcema, a gente quer te conhecer, queríamos que você fizesse uma palestra sobre o seu trabalho de dinossauro lá numa reunião. Eu falei: mas eu moro lá no Espírito Santo, já vou voltar, minha filha ia me buscar, né, de Brasília, de carro. Eu falei: mas eu vou deixar uns livros aqui com o meu amigo que fez o prefácio. E agora eu soube que eles estavam só esperando acabar a política, porque parece que a prefeitura e o Rotary vai comprar o livro para as crianças trabalhar, porque ele não tem final, a historinha. Então a historinha é de um pai e de uma mãe, né, uma mamassauro, eu chamo Diário de Caricasauro, chamo. Uhum. É ele contando desde que estava dentro do ovo, como é que era o ambiente. Eu tenho esse livro lá na biblioteca. Tem? Eu sou bibliotecária, como você sabe. Então, se você tem lá... Eu tenho lá. A prefeitura adquiriu uma quantidade, não foi? Vou te mostrar. Sim. Do livro? Sempre eles compram. Lá na biblioteca que eu trabalho tem os exemplares. Eles saem bastante, são bastante. Bacana, aqui, ó. Né? Você já pensou a Unesco? E o desenho é do João. É da criança. E é um desenho muito bonito, né? O desenho dele é em lápis. Eu deixei o desenho em lápis aqui. Olha pra você ver. Uma graça o livro, gente. E os meninos gostam, esse mesmo que eu tenho lá na biblioteca. Final, o que o presidente do Rotary achou interessante foi trabalhar o bullying, o meio ambiente também, que ele pega fogo na floresta e ele ajuda, porque ele tem asas. Então ele vai lá, conversa com uma sereia, bem assim, românticozinho, né? Essas coisas. E aí os meninos põem final na historinha. Sim, como o final é aberto, dá para a criança criar, né? Exatamente. E como o final é aberto, dá para eles contarem agora a importância do local dos dinossauros. Muito bom. Sabe quais são as árvores que tem no local que viviam os dinossauros? A árvore de ginkgo biloba. Da ginkgo biloba. Eu falei, por isso que eu tomo ginkgo biloba. Pra ficar menos tonta. Ei, Marilena, você também escreveu, né, o seu livro infantil aqui, que tem todo o ambiente da Barra do Jucu, né? Porque você conta que antes era todo... Quando eu era criança, eu passava todo fim de semana, em férias, no sítio do meu tio aqui perto, aqui na Barra do Jucu. E tinha um capataz, o Tião, gordo, barrigudão, ele levava a gente a cavalo para passear. Eu e meus primos pequenos, 10, 12, 13 anos, a gente ia passear na Mata do Jussará. Mata do Jussará. O pessoal falava assim, Mata do Jussará. Em vez de falar Jussaral, que é uma plantação de jussaras, que é parente do açaí, da Mata Atlântica, eles falavam Jussará. Então eu mantive essa forma, com essa corruptela, né, Jussará, a Mata do Jussará. Nós íamos lá. Menina, a mata era maravilhosa. Ela tinha, além das milhões de jussaras com coquinhos, que nem o açaí, tinha muito periquito. Se você batia a palma, fazia barulho, o céu ficava verde de periquito. Aquela gritaria e um monte de periquito voando. E tinha muitas bromélias, e tinha um monte de bichinhos, né? Outros bichinhos, calangos e tal, esses bichinhos dessa mata aqui, dessa reserva que é bem na Mata Atlântica, mas já no litoral. Sim. Né? Muito bem. Eu viajei, ganhei mundo e tal. Anos depois, quando meus filhos já estavam grandinhos, meu tio falou, por que você não vem passar as férias aqui no sítio, com a criançada? E eu passei 9 anos seguidos as férias no sítio. E o Tião ainda estava lá. Aí eu tive curiosidade de ver o Jussará. Menina, eu quase chorei. Estavam acabando com tudo. Começaram a cortar madeira e um monte de coisas assim. Aí cada ano que eu vinha, cada ano estava pior. A situação, cada ano, pior. E eu sempre brincando falava assim, olha o desmatado do Jussará, olha o buraco do Jussará, olha o não sei o que do Jussará. Aí eu falei, por que eu não escrevo um troço sobre isso, né? Aí escrevi, o livrinho é muito simples, é uma cartilha
que mostra passo a passo a depredação da natureza. Então começa cortando as árvores, cortando para fazer uma cerca, cortando para fazer... Você vai exemplificando para que vai fazendo os cortes, né? Mas são assim, é um quadro, a mata do Jussará. Sim. Então, a mata exuberante, maravilhosa. Depois, o desmatado do Jussará. Primeiro passo para a destruição, o desmatado. Começaram a desmatar. Depois, a queimada do Jussará. Desmataram, ficou cheio de galho seco no chão, começaram a botar fogo no galho seco, aí pegou fogo na mata, queimada do Jussará. Aí ficou um areal, o areal do Jussará. Que ficou, os bichos surgiram, a fauna desapareceu, começou a morrer tudo, as arvorezinhas e tal. Depois, a buraco do Jussará, quer que vem? A extração da areia, porque essa região do fim da Mata Atlântica com o começo do litoral já é o chão de areia. Então começou a extração de areia. Aí tudo isso no livro. Tudo isso no livro. Aí virou o buraco do Jussará. Aí, o que acontece quando tem um buraco enorme? Começaram a jogar lixo. Virou o lixão do Jussará. Urubu, rato, barata, tudo quanto é bicho infecto, né? O lixão do Jussará. Aí eu falo assim, aí começou, por acaso, a fazer a rodovia. E eles andaram cortando os morros para fazer a rodovia passar reta, eles andaram cortando parte dos morros. Aí minha cabeça que trabalhou, né? Falei, onde que jogaram a terra? No buraco do Jussará. Aí eu falei, agora virou uma nova terra. Aí eu sugiro às crianças, agora tem um novo lugar, vamos replantar o Jussará. Vamos replantar e tal. Aí eu estimulo a criançada a plantar no sítio do vovô, numa latinha na janela, no quintal de casa, em todo lugar. E no fim eu fiz uma resenha, assim, sugestão para os pais e professores, sugestões pedagógicas, como explorar o livro. Quadro a quadro, porque ele dá margem a você ir longe. Quando você fala de desmatamento, você fala em desertificação, você fala da morte da fauna e da flora e tal. Cada tópico desse dá margem à profundidade de temas. Exatamente. Eu tenho uma curiosidade. O Jussará é ali na região do Ilha da Jussara? Exatamente. É, o bairro Ilha da Jussara. Eu nem sei como está agora, nunca mais fui lá. A Rodovia do Sol. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Pois é. Então a história do Jussara... Eu nem sabia. E essa história, eu acho estranho que... Ela já está na 3ª edição. Isso que eu ia te perguntar, já está na 3ª edição. Está na 3ª edição. Foi distribuída pelas escolas. Também tem na biblioteca. Tem, né? Tem. Foi comprado pela Prefeitura de Vila Velha. Já tem 3 edições. Ei, Marilena, aí eu já gostaria de que você esclarecesse assim, para os nossos ouvintes, que eu acho que é uma coisa muito legal, essa questão da contação de histórias, porque você conta a história e desse livro. Eu fiz um painel, você fez um painel grande. Depois as crianças desenham, eu ponho papelão para elas desenharem, elas recriam. Marilena, você acha que a contação de histórias, ela, vamos dizer assim, ela fortalece a literatura infantil? Muitíssimo! Claro. É a partir da contação de história que a imaginação da gente aprende a viajar. Justamente, eu me lembrei, uma hora que eu estava dando entrevista para você, passou assim rapidamente, como eu quando era pequenininha, e eu adorava ouvir as histórias maravilhosas. As histórias maravilosas, nada, aquela história horrível. As histórias de terror. Nossa, eu ia ouvir as histórias só para morrer de medo de noite. Mas essa contação de história avivou minha imaginação muito. Acho que foi daí que eu gostava de inventar história para as outras crianças. Olha que delícia, né? A Elijance também é contadora de história. Muito bom, é muito bom contar história. Valsema conta histórias também, não? Você prefere? Minha avó contava muito para mim também. É porque a declamação, que é a preferida da Valsema, é também uma história, é um jeito de contar história. Tem uma entonação de voz, toda uma impostação ali. Tem um jeito de contar história também. Mas a historinha do Caricaçauro eu contei muito em Uberaba, no Marista, no colégio. Os meninos adoram dinossauro. Eu mandei agora para uma criança, filha da cabeleireira que corta meu cabelo. Nossa, ela fez minha foto, chamou o menininho desse tamanho de 3 anos.
E ele ficou emocionado do outro lado. E ele, Sim. aqui, ó, a autora do livro, ela fazendo questão de me mostrar, né? É importante Aqui a o criança livro para aprender você, isso de também. dinossauro. 3 aninhos, ele já gosta de dinossauro. É interessante a gente ver que o livro ele pode ser objeto também de protesto, né? A gente pode Sim. protestar com o livro, a gente pode, vamos dizer assim, chamar atenção para uma causa. Sim, É né? lógico. O Jussará, em princípio, minha intenção era alertar. Exatamente. É uma denúncia. Olha o que está denúncia. acontecendo. Uma forma. Então, era uma cartilha ecológica mostrando como acontece a depredação da natureza, ninguém está nem prestando atenção e acaba com tudo. Uma mata linda vira o quê? Essa questão da realidade. E era Mata Atlântica, né? Exatamente. A questão da realidade, né, e a ficção juntas é uma coisa maravilhosa, encantadora, né? Trabalha com Uma a mente. Uma das coisas que me encanta na literatura que a Elis produz é o fato dela contar os fatos do dia a dia, da vivência das pessoas mais simples. Eu acho assim encantador a maneira que ela escreveu uma história. Meu amigo Robô assim, é muito gostosa também, né? Mas Bolhas de Sabão leva a gente, né? Através de Vila Velha para as praias, né? Como a atividade mais democrática, né? Que as praias são, Sim, não tem custo para as pessoas, né? As famílias indo para a praia. Então, assim, e naquela simplicidade, porque elas não tinham grandes poderes, grande poder aquisitivo. Então, não procurava o shopping, procurava, né, a beleza das praias. Então, assim, é encantador mesmo, sabe, Joyce? Assim, eu acredito muito que isso tem muito da sua vivência. Sim, porque com você certeza. vive num bairro simples. É o lugar onde eu estou inserida, né? Eu escrevo Exatamente. sobre o que eu conheço. Olha, então. e isso é Que muito gracinha. legal. Como escritor, Lindo. eu acho que a gente buscar aquilo que a gente conhece é uma coisa, você se faz uma escrita mais verdadeira, mais autêntica, né? Total. Quando você fala daquilo que você conhece realmente. E vivenciou, conhece, está pouquinho dentro da de vivência, você. né? Aí você passa uma realidade, né? Não é só ficção, não. Você passa uma realidade. Então, e por outro lado, esse é um lado da questão. Por Sim. outro lado, você também falar sobre algum assunto, um tema, onde você não viveu, mas você se coloca naquela posição, Como naquele se lugar, ele vivesse. naquela vivência e cria, ficciona tudo, não é? Eu lembro de uma fala do professor Francisco, nós fomos dar um curso em Venda Nova do Imigrante, de incentivo à leitura para professores, né? E aí, em determinado momento, ele abriu para dizer assim, olha, a Neuza tem uma obra que fala sobre uma menina que apanha café na roça. É linda, linda. Então, assim, ele falou, o que mais que eu acho interessante nessa história é que a Neuza nunca apanhou café na roça. Nunca café na roça. Nunca morou na roça, né? Porque eu sempre morei no centro urbano. E nunca teve fome. Se colocou, né? E como a Neuza conseguiu entender tão bem a questão, né, dessa menina. Então eu acho que é isso também, não é? Sim. De um lado a gente falar com, vamos dizer, com propriedade aquilo que você conhece, mas também você viver Dar uma asas, vida né? onde você não viveu, você criar uma vida, né? Acho que o escritor é um pouco isso, é um criador de mundos, né? Sim. Criador de pessoas, né? Criador de gente, criador né? de soluções, Criador né? de gente, porque os nossos personagens são maravilhosos gente, surgem, né? Exatamente. Isso é o que os livros possibilitam pra gente, né? Pois é. Porque quando um leitor tá lendo sobre uma aventura intergaláctica, ele nunca esteve fora do planeta. Mas ele consegue sentir ali um pouco do que a história transmite. É o que eu fiz com um robô amigo, né? Exatamente. Que tem a questão ali de uma aventura mais espacial, assim, né? Um robô que veio do espaço, então... Nunca estive fora do espaço, nunca nem conversei com um robô assim, né? Dos que a gente conhece atualmente. Se a gente volta atrás, Júlio Verne, todas as histórias do Júlio Verne, ele inventou Futurísticas, né? totalmente futurísticas. E alguém disse o seguinte,
que tudo que o homem consegue imaginar, eu não sei quem foi que falou isso, eu li em algum lugar, tudo que o homem consegue imaginar, consegue também realizar. Então, ele inventou o escafandro que não existia. Ele foi ao centro da Terra, quem sabe um dia alguém está indo ao centro da Terra. Ele fez viagens, enfim, todas as histórias de Júlio Verne, criou personagens e criou equipamentos. Tinha helicóptero, uma coisa parecida com helicóptero, tinha equipamentos que não existiam na época e que ele imaginou e depois vieram a acontecer. Exatamente. O próprio Da Vinci legal. não começou também, ele fez uns módulos de helicóptero, hoje em dia temos um helicóptero voando. Então, tudo que o homem consegue imaginar, ele consegue realizar depois. É impressionante. Então, a imaginação é uma coisa poderosa, né? Sim. Poderosa. Esse é um dos poderes que o livro tem, né? Transportar as pessoas para Pro realidades mundo. alternativas, né? Sim, Pra Porque outro mundo. eu, por exemplo, eu conheci outros universos através dos livros, né? Eu estou inserida num contexto ali de periferia. Então, os livros me levavam para lugares que eu nunca estive. Me levavam para o Palácio de Versalhes, sim. me levava para o Coliseu, me Sim. levava para Nova York. E eu não tirei o pé daqui. Mas um dia eu vou, se Deus quiser. E esse é o poder que o livro tem, de transportar você entre realidades, É uma né? janela para o mundo. Exatamente. E ao mesmo tempo que você lê e se transporta, você escreve e se transporta. Sim, Porque e transporta os escrever outros também. Também. Ainda dá uma carona, né? Para alguém. Porque quando você escreve, você vivencia tudo isso, né? Escrever é uma delícia. Gente, olha, a nossa conversa está muito gostosa. Está uma delícia de conversa, né? Eu espero que ela tenha sido muito produtiva para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que as mulheres escritoras, né? As que estão nascendo aí, que estão brotando aí, que estão pensando em começar a escrever, escrevam mesmo, leiam mesmo, né? E conheçam outros autores, né? Busquem os autores capixabas que são excepcionais, né? Leiam muito, Leiam muito. Ler dá um conteúdo para você Exato. muito maior. Exatamente. Porque a gente precisa passar alguma coisa, algum conteúdo. Então a gente precisa desse alimento também. Exatamente. Para poder ter, Abastecer para abastecer. poder Exatamente. distribuir, né? A gente não pode iniciar uma história sem ter um conteúdo, né? Claro. Da gente mesmo querer expressar aquela história, querer contar e ter já alguns elementos que vão, né, da história. Então, se a gente quiser mesmo escrever bem, precisa se abastecer, precisa ter essa energia toda das vivências dos livros que a gente lê. Verdade. Muito obrigada a vocês, meninas. Foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada, a vocês pelo dizemos nós, convite. né? Foi uma honra, né, gente? Muito Conversar legal. com a Neuza. A Neuza já tem. Ela falou de premiação, mas ela é a rainha das premiações. Obrigada, gente. Ótimo, Obrigada. muito Obrigada, bom. obrigada, Tudo obrigada a ótimo. vocês. Excelente. Agora, uma proposta muito especial para você, mulher, que está ouvindo o podcast Elas Escrevem. Queremos ajudar você a dar os primeiros passos na sua carreira como escritora. Queremos receber o seu texto e publicá-lo em um e-book. Você pode enviar um poema, um conto, uma ficção ou até mesmo uma memória de uma história que você viveu. O estilo é totalmente livre para você escolher. Seu texto deve estar em formato PDF e ter no máximo uma página. Envie seu texto para o e-mail jordem.editora@gmail.com ou pelo WhatsApp 27 999 54 1767. Nós, da Editora Jordem, iremos ilustrar a sua obra e incluí-la em uma coletânea
publicando-a ao lado de obras de outras escritoras. O seu texto não precisa ser inédito. Receberemos sua obra literária com muita alegria. Apresentação e roteiro, Neuza Jordem. Captação de áudio, Áquila Marques. Edição, Eligance Marques. Realização, Lei Paulo Gustavo e Prefeitura Municipal de Vila Velha.